Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de setembro de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 3.155. Ele tem 8 páginas, 53 logias e 14 máximos. É um verbete bem denso, né? O título do verbete é Consim Perfeccionista, a especialidade para patologia. Quem redigiu o verbete é uma nova verbetógrafa, né? Uma neoverbetógrafa. Isso. É a Michele Haverroth. Ela é brasileira, natural de Lages, em Santa Catarina. Atualmente ela está estudando psicologia, graduando em psicologia, e ela é professora de técnica vocal. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2014 e tenepsista desde agosto de 2014. É uma recém-chegada, é isso? Eu cheguei em 2010. Conheci a Conscienciologia em 2010, mas comecei a voluntariar agora em 2014. Então vamos aqui à definição, depois você explica para a gente como é que foi a escrita do verbete, tá bom? Ok. Então a definição: a consim perfeccionista é a pessoa, homem ou mulher, frequentemente insatisfeita com o desempenho pessoal, buscando a perfeição através da vivência do ciclo vicioso de objetivos não realistas e excessivamente elevados. Vamos agora aqui à pensenologia. O holopensene pessoal do perfeccionismo, o holopensene pessoal carregado no 100, o holopensene pessoal rígido, os bagulhos autopensênicos, os nosopensenes, os patopensenes, os intrusopensenes, os circumpensenes, os reciclopensenes, a necessidade de asepsia do holopensene pessoal com a holomaturidade, os esforços necessários na manutenção de holopensene pessoal sadio, os fluxopensenes, os ortopensenes, os evoluciopensenes e os cosmopensenes. Agora a fatologia, nós vamos ler algumas linhas, ela tem 34 linhas, né? A fatologia é bem extensa. A autoimagem negativa, o fato de nunca acreditar-se bom o suficiente, a tendência de antecipar a desaprovação, a busca por aceitação demonstrando imaturidade, a insegurança e a insatisfação pessoal, a origem das inseguranças podendo ter relação com a educação familiar, as atitudes rígidas aprendidas na infância, a depressão infantil causada por pressões excessivas, a ausência de respeito aos próprios limites, a ansiedade gerando bloqueios intelectuais, as autocobranças levando ao estresse crônico e outras patologias, a reticulação da cervical e as enxaquecas como possíveis efeitos colaterais do perfeccionismo, o medo de errar e ser rejeitado, os diversos medos gerando estagnação, a dificuldade de lidar com os imprevistos denotando falta de flexibilidade, as cobranças exageradas a si mesma e ou demais consins, a falta de confiança na delegação de tarefas, o fato de a consim perfeccionista não possuir transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, embora o obsessivo seja sempre perfeccionista, a dificuldade em aceitar elogios, as tentativas de causar boa impressão gerando o efeito contrário, a necessidade equivocada de satisfazer as expectativas externas, o fato de não se poder agradar a todos, a importância de aprender a desfrutar dos próprios êxitos, a criação de modos construtivos de pensar, o ato de aprender a dizer e receber não, os erros enquanto oportunidades de crescimento, a necessidade de autoconscienciometria contínua, o desenvolvimento da autoestima evitando o medo do fracasso, a segurança pessoal e a aceitação de si mesmo, eliminando a necessidade de aprovação externa, e a busca do autoaperfeiçoamento sadio. Agora aqui na parafatologia. A falta de vivência do estado vibracional profilático,
a falta de desassimilações simpáticas, a carência de inteligência evolutiva, o desperdício de energias conscienciais em atividades realizadas apenas para agradar os outros, as influências assediadoras nos equívocos, a deficiência nas autodefesas energéticas da Consim ante os heteroassédios, os comportamentos miméticos facilitando o vampirismo energético por parte de Consins energívoras, os desvios patológicos das energias conscienciais, a ausência da parabússola consciencial das priorizações, a labilidade parapsíquica, a necessidade de maior desenvolvimento da sinalética, energética e parapsíquica pessoal, o valor das projeções conscientes e das retrocognições nas reciclagens faltantes, a predisposição às críticas inspiradas pelo amparador extrafísico, auxiliando a evolução. Também nós lemos só algumas linhas aí da parafatologia, tem muito mais. Aqui na argumentologia nós temos uma caracterologia com 9 profissionais em situações onde demonstram perfeccionismo. Vale a pena a gente discutir essa caracterologia aí com esses 9 profissionais. Depois na remissiologia nós destacamos auto-ultimato cosmoético, carência afetiva na infância, consciência crítica cosmoética, detalhismo, generalização autoassediante e síndrome da autossantificação. Agora a frase enfática. Aliás, a frase enfática, para não dizer que ela está perfeita, né? Está bem... Mas eu quero agradecer que teve a ajuda da professora Rosa Nader, aí teve um dedinho dela. Então tá bom. O perfeccionismo é escravidão ilógica embasada em valores autodestrutivos. É indispensável desnudar-se, libertar-se do peso desse escudo e encarar a vida de modo positivo e autêntico. Na questionologia, você, leitor ou leitora, possui trafares relativos ao perfeccionismo? Em caso afirmativo, já se convenceu da inutilidade desses traços? Quais medidas empreendeu para superá-los? E quais resultados vem obtendo com os autoesforços realizados? Aqui a filmografia específica tem 3 filmes e a bibliografia específica tem 14 referências. Então agora a mega análise aqui com 20 itens, feita pela Pilar Alegre, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Perfeição, autocrítica, imaturidade, subestimação, desaprovação, autocobrança, desempenho, insatisfação, obstinação, ansiedade, autossabotagem, nosopensenidade, competitividade, parapatologia, seriexologia, voliciologia, psicossomatologia, autopesquisologia, conscienciometrologia e autodiscernimentologia. Então nós já temos aqui várias perguntas de teletertulianos, mas aí a gente pede para a professora Michele, para ela dizer como é que foi a pesquisa, o que te motivou a escrever sobre esse tema. Então, antes de falar como é que eu escolhi esse tema, como é o meu primeiro verbete, eu queria agradecer umas pessoas que incentivaram também, apoiaram para que esse verbete chegasse aqui nesse ponto, que são os meus amparadores intrafísicos, aí, meu companheiro André e a minha mãe Marilei, que não estão aqui comigo, estão em Florianópolis, eu resido em Florianópolis há muitos anos, né? E estão lá me assistindo a professora Nina Rosa, a professora Rosa Nader, professor Pedro Fernandes, a professora Marta Lopes, a minha colega Armigava, e a minha madrinha, que está aqui ao meu lado, a professora Malu Balona, além da equipe de amparadores extrafísicos, né, essa equipe que me ajudou muito para escrever esse verbete. Eu estudo perfeccionismo, acho que desde a minha infância, na adolescência, aí eu fui aprofundando mais, né, fui recebendo heterocríticas, mas um dos verbetes que eu coloco aí na remissiologia, o auto-ultimato cosmoético, né, eu acho que eu dei o auto-ultimato quando eu fiz em fevereiro um Consim cobaia, foi um Consim cobaia interassistencial, eu fui a única cobaia, a professora Malo estava lá presente,
E, inclusive, foi ela que levantou esse traço. Ela colocou para mim: Michele, será que ainda não te resta um pouco de perfeccionismo, né? Para que você não tenha ainda assumido algumas condições? E eu, naquele momento, pensei, então eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar esse Consim Cobaia, que foi excelente, né, professora? E eu tinha, então, ali a minha lista de trafores e trafares, e pensei em escrever sobre esses trafores e trafares. Eu gosto muito de escrever, né? Então era um trafor que eu possuía. E aí eu pensei em começar já pelos trafares, para já ir enfrentando, entendeu? E eu acho que, então, foi o auto-ultimato. Eu quero ir... eu não posso dizer que eu já eliminei completamente o perfeccionismo, mas acho que já superei bastante. Tudo que está escrito aqui nesse verbete, algumas coisas já aconteceram comigo, outras não, são resultado de pesquisas em livros, né, numa revisão bibliográfica, e também com consins que a gente vem observando há algum tempo, né, até porque os afins se atraem. Então eu percebi que, né, Pilar, que durante a escrita do verbete, os amparadores, assim, além dos perfeccionistas que já conviviam comigo, eles traziam outros, né? Então foi assim. Agora você falou que se você chegou em 2010 na Conscienciologia. Isso. Desde esse tempo você está na Conscienciologia. Desde esse tempo eu estou acompanhando a Conscienciologia. Assim, eu acompanho as tertúlias, todo dia eu assisto pelo menos uma tertúlia por dia. Então, por isso que é muito importante para mim estar aqui hoje. Eu agradeci essas pessoas, porque desde que eu conheci a Conscienciologia, eu sempre tive vontade de escrever um verbete. Mas aí só fui começar a voluntariar agora, em 2014. Tá bom, então vamos às perguntas. As primeiras são de um teletertuliano de Curitiba. Então, a verbetógrafa, professora Michele, em Estrangeirismologia, página 27, primeira linha. Como funcionam as estratégias de coping para enfrentamento do perfeccionismo? Esse termo estratégias de coping, ele é muito usado na psicologia cognitiva. Ele se refere a estratégias que são desenvolvidas para enfrentar o estresse. Estratégias para superação, para enfrentamento de estresse. Um bom exemplo, assim, para quem tem o perfeccionismo, é a questão da dessensibilização. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de vir aqui e se expor aqui na tertúlia, né, ou apresentar um verbete, ela pode começar a vir, alguns dias senta lá no fundo, outro dia senta mais no meio, outro dia senta mais aqui embaixo, um dia faz uma pergunta. Isso seria uma estratégia de enfrentamento. Ainda em Estrangeirismologia, página 27, terceira linha. Como é a postura striving for perfection? É a postura típica do perfeccionista, né? Isso aí significa uma postura de busca por perfeição, né? Ele está sempre nessa busca, por isso que a gente coloca ali na definologia a questão dele viver um ciclo vicioso, né? Ele vai lá, busca, obviamente não alcança, daqui a pouco ele está fazendo isso de novo, então é essa postura de busca por perfeição. Ainda em Estrangeirismologia, página 27, última linha. Poderia falar sobre o Maya da perfeição? Já não vivemos no mega Maya? Isso. O Maya seria a ilusão, né, assim, de forma, é um termo hindu, né, que tem vários significados, mas assim a gente pode resumir como a ilusão, né, além de ser o nome da minha gatinha também. Então, eu acho, assim, até a gente conversou um pouco antes aqui, né, professor? Seria uma grande ilusão no sentido de que a realidade é que nós somos todas consciências extrafísicas, né? Mas eu quis colocar isso aqui, o Maya da perfeição, para lembrar que é uma ilusão. A busca pela perfeição é uma ilusão, pelo menos nesse momento que a gente se encontra, né? Um dos princípios que eu coloquei aí é o princípio da impossibilidade de perfeição na intrafisicalidade. Então, a busca por perfeição, que a gente comentou antes, é o Maya, né? Uma ilusão. Agora, você acha que essa ilusão está associada mais a essa falta de visão multidimensional? Está mais ligada ao materialismo? Com certeza. Quer dizer, o perfeccionista ele tem uma tendência de ser mais materialista? Tem uma ligação muito grande ao materialismo, porque a SOCI incentiva muito isso. E eu fiz questão de colocar isso como um tema nosográfico, né? Mas só por ter colocado como um tema nosográfico, eu vi que já alfinetou algumas pessoas. Porque alguns gostam de falar que são perfeccionistas como se isso fosse uma coisa muito positiva, né? Olha, eu sou perfeccionista, né? Uma coisa que é bom lembrar agora aqui no começo é que o perfeccionista ele não é aquele que se acha perfeito.
Isso eu acho que a gente pode assim, encaixar mais, talvez, no narcisista. O perfeccionista, pelo contrário, é o que eu fiz questão de colocar aqui em vários momentos. Ele sempre se acha quem? Ele sempre se acha insuficiente. Ele acha que nunca é bom o suficiente. Né? Então, tem assim, um apelo do materialismo, no sentido que a sociedade... os próprios livros hoje, né? Se você for ver assim, esses de autoajuda bem baratos, né? Eles associam muito a você estar sempre vencendo. Então, o workaholic, como o workaholic é incentivado, né? Para produzir cada vez mais, para conseguir alcançar. Como a competição é associada, você tem que ser o primeiro lugar, só o número 1 é aquele que consegue. Né? O resto, quem não é o número 1, é como se não tivesse validade alguma, mas não tem como você ganhar sempre. Então, obviamente, não é só o número 1 que tem valor, né? Mas também tem outras questões, sabe, professor? Tem assim, questões multidimensionais no sentido de... É muito uma questão de baixa autoestima. Né? Está muito relacionada à questão de medo, vergonha, e aí isso tem muita influência da infância, que eu coloquei bastante aqui, mas tem muita relação com as outras vidas, né? A gente está assim, nessa semana agora do Fórum de Seriexologia, então acho que conforme a gente for aqui explicando o verbete, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Você queria perguntar alguma coisa? Não, é porque ela comentou sobre livro de autoajuda. A gente sempre ouve falar de case de sucesso. A gente nunca ouve falar do case de insucesso, que talvez seja a grande oportunidade de aprendizado para todo mundo, né? Isso. E isso tem muito a ver com a nossa sociedade atual. Que a gente aprende também com insucesso, mas sim, não deve valorizar tanto. Não, sim, claro, mas não existe nenhum processo educativo, de promoção, enfim, que fale de insucesso em si. É sempre casos de sucesso, né? Ela coloca aqui no verbete que até a sociedade cobra, né? Essa postura e até assim eu coloco aqui na citaciologia, eu gosto muito de citações e de coloquialismos, então assim ficou até assim um pouquinho grande essa parte do verbete, mas tem ali uma citação: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E também, assim, em seguida, a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Ou seja, acho que é um pouco isso que você falou. Numa circunstância favorável, tudo bem, é o case de sucesso, né? Ok, você foi um sucesso, mas numa situação de adversidade, você também aprende. E é isso que o perfeccionista tem que aprender a lidar, né? Porque os erros eles vão acontecer, então ele tem que aprender a ter uma postura mais flexível. Agora, em Fatologia, página 28, final da primeira linha. Esta tendência de antecipar a desaprovação pode ser um trauma da infância? Como surge na maioria dos casos? Eu acho que pode ser um trauma de infância, mas também eu me perguntei muito enquanto escrevia isso, enquanto pesquisava, a gente não cai à toa em determinada família, né? E aí também, assim, se foi um trauma de infância, a gente tem que buscar, então, depois que observa isso, né, superar, né, superar o porão consciencial, né, entender que os pais estão no momento evolutivo deles, né, e que fizeram ali o que eles podiam fazer, mas com certeza tem relação. O que acontece? Geralmente, pais muito perfeccionistas, tem filhos muito perfeccionistas, especialmente o primogênito, né? Então eu posso colocar que é o meu caso, eu até conversei com a minha mãe, está tudo tranquilo, eu disse que ia falar sobre isso, mas geralmente, outra coisa também, pais que quase nunca elogiam os filhos, né? Que não são carinhosos. O filho pode achar que ele não é bom o suficiente. Meu pai nunca me dá carinho, meu pai nunca me elogia, meu pai nunca, sabe, me dá apoio. É porque eu não sou bom. Ele internaliza aquilo e vai achar o quê? Se eu fizer mais, quem sabe assim ele vai me aprovar. Quem sabe assim ele vai gostar de mim. Outra coisa, às vezes os pais, eles só parabenizam quando a criança faz muito, sabe? Tem que fazer muito para conseguir um elogio. Então, isso acaba criando, que é o que a gente fala também na fatologia, padrões automáticos de comportamento. Né? Então, essas crenças, elas seguem e vão aí vida fora. E aí, eu percebi que eu tinha muito disso, o que a gente tem que fazer? É uma técnica que eu utilizo. Cada pensamento derrotista que vem, a hora que eu percebo, eu rebato. Que nem uma raquete com a... sabe? Tem que rebater. Mas, assim, uma coisa que acontece, professora minha, é que no começo, a pessoa às vezes nem se dá conta que é perfeccionista.
Entendeu? Então, a princípio, mas em algum momento ela vai se dar. Por quê? Porque, obviamente, ela vai ficar buscando perfeição, não alcança, ela vai começar a se cansar e se esgotar fisicamente, né, emocionalmente, energicamente. Daqui a pouco ela vai começar a receber críticas e, em algum momento, ela vai perceber. Quando ela percebe, ela tem que começar a prestar muita atenção nos pensenes. O tempo todo tem que ficar de olho no pensamento que vem, porque aí é que ela vai começar a perceber esses pensamentos não adaptativos, que são esses pensamentos, essas crenças que vão vindo desde a infância. Aí que ela pensa, sabe? Eu vou me apresentar, não vai dar certo. Eu vou lá falar, eu vou gaguejar. Sabe? E se aí começa a rebater. E se gaguejar? Pode ser que nem venha gaguejar, já para começar, né? E se gaguejar, o que tem? O mundo vai acabar? Alguém vai morrer? Então, isso são formas de começar a superar. Pode falar. Alô? Um complemento no que você está falando é a questão dos elogios custam chegar, e muitos deles chegam como preparo para a crítica. Sabe? Então, alguns pais acabam errando nisso, né? Eles elogiam, mas para acalmar a situação, para depois, em seguida, vir uma crítica. E aí a criança já sabe disso, então ela associa os elogios como sendo o preparativo da crítica. E acaba perdendo esse efeito também, né? O efeito do elogio. Posso fazer uma colocação? Eu não sei se você pesquisou, se você teve alguma casuística com relação ao professor. Acho que o professor também, né? Sabe aquele incentivo que o professor dá? Você pode fazer melhor, né? O aluno fez para ele, né? O professor, não, mas eu sei que tua capacidade, né? E a outra coisa também, eu não sei como é que, se você pesquisou, ou você teve também uma casuística, com relação à imaginação. Porque às vezes, sabe, às vezes você se coloca, a tua imaginação atua. Aí você tem que perceber quando é, no caso, assim, vamos dizer assim, até uma consciência, alguma coisa externa, ou a tua imaginação está atuando. Né? Dizer que você pode, vamos dizer, ou o outro vai, vamos dizer assim, em vez de um elogio, vai te dar uma crítica, alguma coisa. Então, acho que aí seria interessante também colocar, né, mais um viés para aprofundar mais a pesquisa. Ali na terceira linha da fatologia, né, o Télio Tertuliano perguntou sobre a origem... foi falado ali sobre a origem das inseguranças podendo ter relação com a educação familiar. Aí eu coloco depois, já na quarta linha, né, as atitudes rígidas aprendidas na infância. Quando eu coloco isso logo em seguida ali a questão familiar, é justamente para lembrar que além da questão familiar tem isso que você falou, os professores, né, outras pessoas que podem estar junto ali durante a infância, né. Isso que você falou da imaginação é um pouco isso que eu estou falando das crenças, dos pensamentos não adaptativos, né. Porque a imaginação está muito relacionada ao medo, né? Você várias vezes ao medo. Então, também a gente vê o viés do medo, né? O perfeccionista, ele está muito ligado a crenças não realistas, né? Até acho que eu coloco ali objetivos não realistas na definologia, né? Deixa eu ver onde é que... Isso, já na definologia eu já uso, né? Essa questão de objetivos não realistas. Então, são esses pensamentos que eles não têm base, né? Crenças não realistas são pensamentos que não têm fundamento, porque ele imagina, bem como você está falando, ele já imagina uma situação, ele já imagina que vai fracassar e ele age de acordo com essa imaginação. Né? Não é nada daquilo que ele está... Ele não tem como saber, pode ser que ele não venha a ser um fracasso, mas também tem que entender assim, como o nosso colega ali colocou dos cases de sucesso e insucesso, né? Pode ser que venha a ser um insucesso, mas aí ele tem que aprender a lidar com isso, né? Porque não tem como ganhar sempre. Shelley, a gente vê que o perfeccionismo é uma constelação, se não uma galáxia. Então fica difícil a gente pegar só um ponto. Mas vale comentar que o pessimismo está na raiz do perfeccionismo. É um autopessimismo. A pessoa carrega isso vidas. Então ela já vem com esse processo de ver o mundo por um filtro cinza, embaçado.
está sempre embaçado. Então, como ela precisa do super excesso para poder vencer esse embaçamento da realidade. Então, tudo é opaco. Para o pessimista, tudo é opaco. Não tem brilho, não tem alegria, não tem harmonia, não tem beleza. Então, ele se vê dessa forma, vê o mundo assim, e ele, então, compensa com o perfeccionismo, que é um falso brilho. Ele vai tentar dar uma quebrada assim por cima e tal, porque o perfeccionismo ele vai ser tão maravilhoso, tão espetacular, que vai apagar todo aquele embaçamento e vai tornar a vida mais nítida, mas mais idealizada, como ele faz. Então, por um lado, ele é infantil, porque ele tem uma idealização. Por outro lado, ele é um pessimista de marca, porque ele sabota os próprios esforços e ainda derruba os efeitos das outras pessoas também. Ele é péssimo líder, porque ele é um sabotador de marca, ele puxa o tapete de todo mundo. Então, é uma autoilusão, um processo que precisa ser muito bem estudado mesmo, e eu acho, e até sugiro, aproveitando, que você produza um livro a respeito disso. Por quê? Porque é uma síndrome colossal, vastíssima, e uma boa parte da humanidade, se não a sua grande maioria, está presa neste processo. Quer dizer, a imperfeição, ela é fraterna. Quando você erra, o outro fala, puxa, eu acho que eu posso me aproximar, porque ela também não é tão perfeita assim. Então, a imperfeição, no nosso caso, ela é muito fraterna. Não é para persistir, mas ela é fraterna. Agora, o acerto é fraterno na hora que ele serve de exemplo. Se ele é exemplo, ele é fraterno. Mas a pessoa não está impondo. E o imperfeccionista, ele às vezes carrega essa coisa de imposição também. Ele quer que todos rendam à la baguette, ou seja, que todo mundo funcione no ritmo de autoexigência que ele tem. E isso cria um ambiente insustentável, constrangedor. Ele esteriliza a assistência por onde ele vai. Você concorda com esse ponto de vista? Eu até coloco ali em algum local na fatologia que existem classificações de perfeccionistas, né? Eu coloquei primeiro na neologia com sim perfeccionista particularista e com sim perfeccionista generalista. Por quê? Porque existem perfeccionistas, por exemplo, ele vai ser perfeccionista só no trabalho, com as questões de trabalho, mas em casa ele já não é tanto, né? E existem aqueles perfeccionistas que são em todas as áreas da vida. Né? É na relação conjugal, na relação familiar, é no trabalho, ele o tempo todo ele age com perfeccionismo. E também existe um outro tipo de classificação, eu falo aqui na fatologia sobre a escala multidimensional do perfeccionismo, que foi desenvolvida por 2 psicólogos canadenses. Eles são assim, deixa eu ver aqui o nome deles até para citar. Paul Hewitt. Aqui, Paul Hewitt e Gordon Flatt. Eles são assim um dos maiores pesquisadores com relação ao perfeccionismo. E eles colocam assim, professora Malo, que existem perfeccionistas automotivados, que são aqueles que cobram muito de si, mas existe aquele tipo que cobra muito dos outros, né? E existe um terceiro tipo que é o que se sente cobrado pela sociedade, que é um pouco que a gente conversou no começo, né? Então, como a sociedade é muito competitiva, né, como ela cobra muito resultados, ele se sente cobrado pela sociedade. Agora também existe um misto disso aí tudo, né? Existe aquele que é isso aí tudo junto. Mas eu achei legal uma coisa na fala da professora Malo, lembrar que quando eu mostro esse verbete aqui para as pessoas, em geral há uma reação de né, que legal, isso é muito bom, vai ajudar muita gente, mas isso aqui eu já não tenho mais, né? E o perfeccionismo, como a professora disse, é muito difícil quem não tenha, pelo menos em algum nível, um traço disso que foi colocado aqui, porque como a professora está dizendo, é um universo, dá para fazer um livro, né? Então, tem que avaliar isso, tem que aprofundar assim, um pouquinho mais. Quem está ouvindo, perceba, quando você tiver medo e vergonha, sentiu medo, sentiu vergonha, vai perceber se não tem alguma relação com isso. Jaqueline, você queria perguntar? Eu queria perguntar, parabéns, Michele, pelo verbete, muito Obrigada. pela temática, né, que é tão útil aprofundarmos, né? Mas eu queria saber qual a relação que você fez com o perfeccionismo com os princípios pessoais, porque não sei se em algumas áreas você tende a aparecer esse traço, se está correlacionado com os princípios pessoais. Por exemplo, se você valoriza a educação, você tende a demonstrar um maior perfeccionismo
nessa área. Você fez alguma correlação? Eu assim? não, Jaqueline, não sei se eu vou te responder, eu vou mostrar a caracterologia. Não sei se você já chegou a ler ali a caracterologia. Quem sabe eu estou te entendendo e quem sabe ajuda, vamos ver. Então, aqui na caracterologia, eu coloco 9 profissionais em situações onde eles demonstram perfeccionismo. Eu fiz questão de colocar situações onde demonstram. Por quê? Porque a gente não pode generalizar e dizer que, por exemplo, ali a bailarina, toda bailarina é perfeccionista. Então, aqui eu exemplifico. Mas profissões que são muito competitivas, como, por exemplo, ali a ginasta, ou profissões, como já foi o meu caso, que fui cantora, né? Então, profissões onde a gente tem uma grande exposição, né, professora Malo? São profissões que incentivam o perfeccionismo, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tive muitos colegas assim que, por conta, aí que eu digo, do medo, né? Amam cantar, são excelentes cantores, mas e o medo de se apresentar em público? Aquilo antes de entrar no palco, quem vê pensa que não está acontecendo nada, mas a pessoa ela já foi no banheiro, ela já teve enxaqueca, ela está com a úlcera, porque ela está ali, né, imaginando 1001 coisas, assim, né? Então, não sei se eu te respondi isso, tu quer que eu implique mais? Michele, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, e contribuindo com esse afastamento que Malu falou também, das pessoas do perfeccionista. Eu lembro poxa, a gente vai começar a ver isso aqui, a gente se vê em muitos contextos, sabe? Eu me vejo em muitos contextos aqui também. Mas assim, eu lembro que eu fiz um curso uma vez, e era um curso de 1 semana, que falava sobre liderança, e esse curso eram divididos em grupos, e as pessoas trabalhavam, eram grupos de 5, e você tinha uns projetos de montagem para trabalhar. E aí ficou muito forte isso nessa percepção, quando tinha um grupo e tinha uma pessoa lá, que aí cada um tinha palitos e fazia umas montagens com palitos de picolé, enfim. E aí o cara pegou acessou a internet, pegou um modelo com vários ângulos geográficos, impressionante, assim. Ele começou um protótipo e a equipe dele, que ele estava lá epicentrando o trabalho, né? O cara, naturalmente, ele estava epicentrando lá. E começou a botar os palitinhos, assim, ele desenhava o ângulo tal. E o pessoal disse, não, tem que ser assim. Aí ficou uma coisa belíssima, ele fez um porta-retrato. Mas, aí depois, é apresentado os trabalhos, né? As pessoas vão lá, e aí a pessoa que estava no grupo dele disse, olha, eu nunca mais quero participar da equipe dessa pessoa. Com certeza. Eu me senti totalmente tolhida. Sim. Sabe? Então aquilo ali, pra gente, assim, eu acho que foi um aprendizado muito grande. De caramba, então, será que esse cara não era perfeccionista? Ao extremo, né? Tá. E realmente, assim, aí a gente vê o efeito do afastamento. Né? Aí isso era para contribuir, e eu queria também, se você pudesse comentar a sua própria caracterologia, o item 9, voluntário. Tá? Mas é só para você fazer foi só para contribuir com esse exemplo desse pessoal que como afasta realmente o perfeccionismo, tá. Sabe? Então vamos começar aqui pela caracterologia, o item 9, voluntário. A insatisfação permanente do voluntário dedicado com o próprio desempenho, sempre se comparando negativamente aos demais. Então aqui tem aquela questão assim, veja que eu coloco ali, o voluntário é dedicado, entendeu? Mas ele está já, outra coisa que eu chamo ali a atenção, sempre se comparando, e como ressaltou a professora Malo, negativamente, né? E aí, claro, ele nunca vai achar que o trabalho dele está bom, ele nunca vai aceitar o trabalho que ele está fazendo no voluntariado, sempre vai ter alguém que está fazendo melhor do que ele. O que eu chamo a atenção aqui é que o perfeccionista, ele tem que desenvolver autenticidade, autonomia. Ele não pode se comparar aos outros, ele tem que se comparar, ele pode ter metas elevadas, inclusive, mas aí ele vai ter que criar essas metas se comparando consigo mesmo. Entendeu? Ele não pode, porque cada um está no seu momento evolutivo, você não concorda? Né? Então, se tem lá um voluntário que já é professor, que já escreveu livro, que já fez isso, que já fez aquilo, bom, né? Eu posso até ter ele como exemplo, eu posso admirar, eu posso, né?
ter essas metas para mim também, mas eu não posso ficar sempre, porque já pensou se daqui a pouco eu começo o tempo todo a me comparar com o Serenão e isso me bloqueia, eu não faço mais nada. O Loki é muito externo, né? O Loki é muito externo dele. Né? Mas não vai dar, né? Então não é isso. Você tem que exigir de si aquilo que você pode dar. Com relação àquilo que você falou do colega aí, tem duas coisas. Primeiro, tem que avaliar uma coisa que eu coloco aqui, se ele não tinha toque, que às vezes me parece um pouco esse transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo já é um passo além do perfeccionista, porque aí já é um distúrbio, né, classificado no Manual de Distúrbios Alimentares. Então, o obsessivo ele já é perfeccionista com relação a rituais, ele tem obsessão com relação a rituais. Então, por exemplo, e com vários aspectos, né? Pode ser em relação à higiene, pode ser com relação à organização, pode ser com relação ao colecionismo. Então, ele tem mania de lavar a mão 10 vezes, 20 vezes antes de sair de casa, né? Pode ser uma pessoa assim, pode ser que fosse um transtorno obsessivo compulsivo. Concordo contigo que chega a afastar, porque aquela pessoa, se fosse perfeccionista, aquele que a gente falou, que é o que cobra demais dos outros, e aí chega um ponto que as pessoas que estão trabalhando junto, elas se sentem tão cobradas que aquilo fica tão exaustivo que realmente é muito difícil trabalhar com uma pessoa dessa. Agora, geralmente o perfeccionista, eu coloco em algum ponto ali na fatologia, esse tipo aí ele tem dificuldade de delegar tarefas. Você colocou que ele estava epicentrando o trabalho, né? Mas aí já é aquele que então ele foi na internet e já decidiu sozinho que ele ia na internet, já decidiu sozinho que... E assim vai, né? Porque ele não confia. Ele não acha que os outros vão fazer tão bem quanto ele. Então, quer dizer, esse tipo de pessoa tem que aprender que a gente não evolui sozinho. Tem que respeitar o momento evolutivo de cada um, né? E tem que aprender a trabalhar em grupo, porque uns vão estar acima dele, outros não, né? Sabe, assim, uma coisa que eu tomei muito, assim, sabe, chicotada na faculdade. Porque eu era muito exigente, assim, com os outros não tanto, mas comigo mesma. E aí, quando ia fazer trabalho em grupo, eu sofria. Aí eu até coloquei para as professoras na tertúlia treino. O que eu fui aprendendo? Tem aquele colega assim de trabalho na faculdade que ele não quer fazer nada, vamos combinar, né? Que ele leva com a barriga, ele vai empurrando a faculdade toda. E aí quando eu pego, porque às vezes o professor tem dessas, né? Ele às vezes exige que ele monte o grupo. Então você não tem como escolher o grupo, você tem que trabalhar com aquele colega. E aí o que eu faço? No lugar de ficar eu fazendo tudo, que era o que eu fazia antes, entendeu? Já que essa pessoa não vai fazer nada, eu vou fazer tudo para não tirar uma nota baixa, né? O que eu faço? Converso com ele. Vamos lá, colega. Olha, você está precisando de ajuda? Né? Se o negócio então foi falta de assistência, vamos lá, vamos para assistência, né? Olha, tem esse livro aqui. Você quer que eu vá um dia na sua casa trabalhar com você? Quem sabe a gente fica aqui até mais tarde estudando juntos, entendeu? Me comprometo a tentar ajudar. Aí você marca um dia, a pessoa não vem. Você combina com ela de fazer um trecho aqui, ela não faz. Aí o que eu faço? Faço uma coisa que é muito difícil para o perfeccionista. Dá o ultimato para ele dizer, olha, é o seguinte, né, eu já te dei todas o auxílio que eu podia te dar. Se você não está a fim de trabalhar, eu vou ter que conversar com a professora e explicar, né, que você não está a fim de fazer o trabalho. Eu não vou, porque assim, eu pegar e fazer o trabalho e colocar o nome da pessoa ali, eu não estou ajudando a pessoa. Ela vai até o final da faculdade sem fazer nada e chega lá, se forma, o cidadão desse é capaz de se formar, né? Então eu tenho essa postura, só que isso é muito difícil às vezes para o perfeccionista. Eu vejo muito isso de colegas na faculdade. Ah, porque daí eu vou lá, então vou ter que fazer isso com o professor, daí o que os colegas vão pensar de mim? Que eu sou um dedo duro, que eu sou aquilo. Tem que parar de pensar o que os outros vão pensar, porque essa postura só leva à infelicidade. Né? Agora é assim, né? Quando a gente tem que agir de forma assistencial, nem sempre a gente agrada todo mundo, né? O que eu coloquei ali, não dá para agradar gregos e troianos, né? Muito obrigado e parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria pedir para você comentar, assim, brevemente, duas situações, né? Sim. A possibilidade da essa busca da perfeição do perfeccionista também está dissimulando uma vamos dizer assim, uma forma de não disponibilizar aquilo que é possível dela disponibilizar em função de um ideal inalcançável. Está claro a minha pergunta? Uma autossabotagem? Não sei, é isso que eu quero que você comente. E a outra questão, que eu acho que fica muito próxima dessa, é como essas pessoas normalmente desenvolvem também um traço de dificuldade de incorporar essas conquistas ao
acervo delas? Coloquei na fatologia ali a dificuldade em aceitar elogios, né, e de desfrutar dos próprios êxitos. Então, ali eu até assim te indico, tem um verbete muito bom que é o síndrome do impostor. Eu acho que tem muita relação com isso, não acha, professora Min? Então, por exemplo, muitas vezes tem empresas, né, aquela pessoa assim que ela tem capacidade de estar em determinado cargo, mas ela começa a se auto-sabotar, porque ela já... E aquele cargo está disponível, ela pode receber uma promoção, ela já começa a se auto-sabotar com medo do fracasso. Isso é uma coisa muito comum no perfeccionista. Então, quer dizer, com medo do fracasso, ele já se sabota. Quer dizer, eu já fico por aqui mesmo, que de fracasso por fracasso já fico nesse. Aí, eu até volto lá como eu coloquei ali a proverbiologia. Ó, um provérbio espanhol, assim, até eu tenho muitos amigos mexicanos que usam esse provérbio, devem estar me assistindo, eu tenho muitos amigos no México. Vivir com medo é como vivir a medias. Né? Então, quer dizer, medias, viver com medo é como viver pela metade. Né? Então, quer dizer, ele não aceita alguma coisa, já se sabota com medo de fracassar, mas ele já está sofrendo. Né? É um medo do sofrimento, mas já está sofrendo de antemão. Isso acontece muito. Te respondi? Michele, você acha que pode ter também algum nível de competitividade nessa pessoa perfeccionista? Assim, de repente, também, através desse trafar, ela pode desenvolver a competitividade. Vir eu acho que os dois a reboque? Com certeza, alguns tipos, sim. Até na filmografia, eu coloco ali aquele filme O Diabo Veste Prada, não sei se você assistiu. Sim. Né? Para quem assistiu, a personagem principal é uma editora-chefe de uma revista, né? E é uma pessoa altamente competitiva. Mas aí aquilo que a gente conversava um pouco no começo, a Socin incentiva o perfeccionismo. Né? Então, se a pessoa for para um lado muito materialista, com certeza, ela vai entrar na competitividade, né? E vai mergulhar a fundo no perfeccionismo. Né? Mas é aquilo que eu falei, não tem como ganhar sempre, isso é impossível. Então, como é que vai lidar com isso? Né? E aí, outra coisa, esse tipo de pessoa, assim, utilizando esse filme, né? Quer dizer, fica numa competitividade tão exacerbada, se cobra tanto, que começa a prejudicar o soma. Né? Então, daqui a pouco, começa a ter problemas físicos como resultado disso. Né? Sim. Com certeza, obrigada. Oi, Michele. Aqui. Eu ia sugerir um livro, um autor, mas eu vi que você está com ele aí em cima, que eu não vi na bibliografia. É da Brené Brown. Então. Só que eu estou com um chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Olha só, o que eu amparo, né? Eu trouxe hoje esse livro, eu não estava sabendo da tua Então, eu ia mencionar, eu te agradeço porque eu ia mencionar, acho que é ali que eu mostro, né? Aí, ó, da Brené Brown. Isso. Aham. Então, depois que eu já tinha enviado o verbete, ele já estava finalizado, eu continuei estudando, né? E aí achei esse livro que você tem, sim, achei ele na internet, só que não completo. E aí fiquei muito curiosa. E aí descobri que essa pesquisadora, a Brené Brown, ela é uma das especialistas em termos de perfeccionismo. Aí o que acontece? Nesse período eu estava sem grana para comprar o livro. Mas aí eu coloco assim, eu sempre tento aprender a lidar com as dificuldades, entendeu? Não estou com a grana agora, tudo bem, vou continuar a ler o que eu encontro dela na internet, a hora que aparecer dinheiro eu vou lá e compro o livro. Só que no mesmo dia eu passei num sebo, que eu vivo passando lá em casa, e na semana anterior não tinha nenhum livro dela. Nesse dia que eu passei, ele está lá, assim, na vitrine. Na vitrine, eu digo, nossa, um livro novinho. Você vê que ele está ali, ó, novinho o livro. Novinho, paguei acho que R$15. Aí li o livro todo, é excelente. E o que mais me chamou a atenção é que ela pesquisa temas que já estão, inclusive, nos outros verbetes que eu já tenho aqui aprovados. Né? Ela pesquisa muito a questão da vergonha, do medo, da autenticidade. E ela faz uma pesquisa, não é muito acadêmica, né? Ela se expõe também, né? Eu achei interessante isso. Isso que eu achei interessante, porque aí ela é uma coisa que a gente faz muito aqui na Conscienciologia também, você ser o pesquisador de si mesmo, né? Eu acho que contribui muito mais com a pesquisa.
Posso só fazer uma observação? Quando ele chegou com o livro, eu falei, você vai assistir a tertúlia, cara. Porque eu tinha ouvido de manhã, o Valdo divulgou. Sim. Né? E aí a gente estava comentando na mesa sobre também a síndrome do impostor com a Adriana Calotti, quem fez a... Engraçado, né? Tudo Isso. muito ligado, né? Mas parabéns também. Obrigada, agradeço. Vamos voltar a aqui às perguntas dos tertulianos que estão se acumulando aqui. Já temos... Vamos lá. Deixa eu ver quantas aqui. 20 perguntas já. Em Fatologia, página 28, quarta linha. Por que se fala tão pouco sobre a depressão infantil causada por pressões excessivas? Fala-se muito da depressão em adultos. Olha, eu realmente, assim, eu não me aprofundei nesse assunto aqui, a depressão infantil. O que eu pesquisei é que ela ocorre e que ela pode estar relacionada a essa pressão excessiva. Como eu falei no começo, pais muito perfeccionistas, que são muito exigentes, então pode gerar esse tipo de depressão já na infância. Né? Agora, essa relação, não sei se a Marta tem alguma coisa acrescentada, por que não é tão falada, né? Estou esperando. Alô? Então, a questão da depressão como um todo, a pessoa ela começa a buscar uma realidade, ela começa a fugir da realidade no momento em que a pressão dela não está tão boa. Então, isso pode ocorrer sim, é comum, não é muito dito, nem muito, infelizmente, escrito. Mas tem havido muitos casos nessa situação de crianças em depressão, exatamente por uma educação super exigente, entende? Então, a criança ela fica sempre no sistema de alerta. Esse sistema de alerta desencadeia nela um sistema hormonal, porque vem os hormônios e vem aí também uma defesa. Essa defesa começa a dilatar a pupila, o coração bate, vem todo um desencadear nisso. E pode vir a chegar à depressão, sim. Inclusive no caso de criança. E se formos ver lá na base, muitos desses são pais super exigentes. Sabe, já busca, já coloca tipo assim, olha, não quero que você seja um adulto de não sucesso. Então, para isso, eu já vou te mostrar tudo que não pode fazer. E a criança, ela aprende de uma forma assim, catastrófica. Já começa a aprender a vida de uma forma muito exagerada. E ela desanima. E a outra questão é que os pais têm a tendência de mostrar como que faz, mas fazendo, e não ensinando e deixando a criança fazer. Aí vem desde o básico, né? O tomar banho, aprender a colocar o tênis, a roupa, o aprender a se alimentar. Então, os pais preferem fazer rápido e bem feito para servir de exemplo para a criança, mas a criança ela não tem essa referência. Ela começa a sentir a vida chata, a vida sem graça, a vida fica, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí gera essa depressão. E realmente são poucos os livros ligados a isso. A gente pode dizer que o perfeccionista, em geral, ele tem depressão? Ou não há essa correlação? Não dá para fazer essa associação direta, né? Eu, por exemplo, assim, eu não tenho uma personalidade depressiva, né? Eu sou hiperativa. Dá para então, assim, o que eu acho que dá para associar muito dá para associar com depressão, acontece, mas eu acho que dá para associar muito com ansiedade. É porque a Malu associou com a questão do pessimismo, né? E normalmente o pessimista tem tendência a ser depressiva. Então vamos lá. Você queria comentar mais alguma coisa? Não, eu só queria comentar uma coisa que eu estudo muito, que é o poder do elogio. Então, lembrar assim, que o elogio é necessário para crianças, para adultos, mas também, assim, aproveitando para agradecer aos meus pais, para ser grata a eles, e não só falar do lado negativo, eu acho que ter pais um pouco mais rígidos me ensinou a ser a pessoa determinada e corajosa que eu sou. Isso eu devo a eles, principalmente a minha mãe. Então, eu acho que hoje em dia também... Agora, tudo, né, gente? Tudo é o equilíbrio. A gente está aqui para isso, né? Tudo é o equilíbrio. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Pais também que tudo dão para os filhos, que fazem tudo pelos filhos. Quer dizer, o filho não aprende a ter uma frustração, aí crescem esses adultos aí hoje em dia que não podem ouvir não. Né? Então, tem que pesquisar aí o meio termo. Agora, do Rio de Janeiro. Professora Michele, o perfeccionismo cria um ciclo vicioso que retroalimenta muitos comportamentos da manifestação pessoal. Quais sugestões você daria para iniciar o rompimento desse ciclo? Olha,
eu acho assim, que se a pessoa, eu acho que o primeiro passo é se identificar como perfeccionista. Se a pessoa identificar isso e reconhecer que ela é perfeccionista, já é meio caminho andado. Depois disso, eu acho que assim, tem a tecnologia ali, né? Tem muita coisa ali que a gente está indicando, né? Mas principalmente, como a professora Malu falou, eliminar os pensamentos derrotistas. Então, cada vez que vier um pensamento desse, se perguntar, né? Por que veio isso? Né? Com que intenção? Né? Cada coisa que você vai realizar, pensar muito antes. Enfrentamento do mal-estar, que é o que eu coloquei ali. Então, quer dizer, o perfeccionista acha, eu não vou lá apresentar o verbete, porque, né? Eu vou me sentir mal, e isso e aquilo, coloca já 1001 porquês, né? Então, rebate isso e já se expõe, né? Muito EV, né? Eu acho que, assim, listar os trafores e os trafares sem subestimação, pegar e, assim, focar mais, já com mal negativismo, ter os trafares ali, ok, olhou para eles, reconhece, mas focar nos trafores, porque são eles que vão auxiliar a sair, a tentar eliminar o perfeccionismo, ter uma postura traforista, entende? Tentar ter um pensamento mais positivo. E eu acho que outra coisa que ajuda muito assim, é prestar atenção, como eu tinha dito antes, nos pensenes. Sabe? Pode identificar, pode fazer no final do dia, assim, cada vez que vier esse tipo de sensação, anotar para depois observar o que pensou naquela hora, que relação que teve, com qual energia, com qual emoção, e começar a rebater isso, entendeu? Então, cada coisa que pensar de forma negativa, pensar, como eu disse antes, vai pensar que eu vou lá me apresentar em algum local, vou gaguejar, e daí? Pode ser que nem gagueje. Rebate esse pensamento, entendeu? Pode ser que nem aconteça. E se acontecer, se eu gaguejar, o mundo vai acabar? Não. Se você me permite, Michele, o desenvolvimento parapsíquico interassistencial, ele resolve qualquer problema dessa natureza, porque é o caminho da imperfeição total. Você não tem todas as informações, você quer ajudar às vezes e não pode, às vezes você gostaria muito de que aquela pessoa resolvesse tal ou qual questão, você não tem o poder sobre isso, porque as pessoas são livres para pensar e fazer o que elas bem entenderem o tempo todo. Então, o perfeccionista também, ele é muito controlador. Ele quer controlar o universo, você imagina a pretensão. Ele quer gerenciar as galáxias, ele quer fazer uma organização do cosmos. Então, há uma prepotência, uma pesporrência e uma presunção e uma enorme nesse processo. Um orgulho desmedido, que não suporta o fracasso ou a crítica. Então, eu vejo que o terreno do desenvolvimento parapsíquico e a interassistência curam o perfeccionista. A interassistência cura, porque às vezes aquela pessoa que você mais ama, você não pode fazer nada por ela, porque ela simplesmente não quer. E ela tem o livre-arbítrio, e ele é soberano, e a cosmoética não permite você ajudar ninguém à força. Isso já tentaram no passado com a doutrinação, foi um fracasso total. Então, essa condição de renunciar ao poder até de ajudar, é uma coisa muito séria para o perfeccionista. Então, ele vê que ele realmente é uma pecinha desse tamanho, no mecanismo maior, e que ele precisa rebolar para poder continuar fazendo parte desse processo. Então, é um caminho que ensina muito. Por isso que, às vezes, o perfeccionista não consegue desenvolver o parapsiquismo. E ele também não desenvolve a interassistência, porque ele sabe que naquele terreno ele não apita nada. Que ele não pode controlar as consciências, as energias. Né? Ele não tem o comando. O bastão está na mão de outros. Então, isso aí põe a pessoa no seu devidíssimo lugar. E ela começa a ver. Por isso que ela não faz incursões nesse terreno. É raro você ver pessoas muito perfeccionistas, com um desenvolvimento bom da clarividência, uma projetabilidade lúcida mais avançadinha. É muito raro. Muito raro, porque ele não passa da porta, porque ele sabe que atrás da porta tem coisa que ele não conhece e ele detesta coisas que ele não conhece. De antemão, porque ali ele não é soberano, ele não é juiz, ele não apita. Sim. Então, isso aí é algo que, se a pessoa quiser realmente superar, começar o processo de desenvolvimento parapsíquico voltado à interassistência, a lição vai ser logo na primeira página, não é mesmo? Agora, também, em último caso, se a pessoa não está conseguindo, peça ajuda, né? Com certeza. Para isso tem psicologia, tem consciência terapia, né? Tantos recursos, né? Então vamos lá, em Teoriologia, página 29, primeira linha.
Poderia comentar sobre a teoria da inversão existencial, exigindo a eliminação do perfeccionismo para alcance do completismo? Sim, com certeza. Então, eu fiz questão de colocar aqui em alguns momentos a questão para os inversores, né, para a eliminação do perfeccionismo. Porque se você é inversor, às vezes você chega assim quando conhece a técnica e você quer fazer tudo certo. Aí você se empolga, vê um monte de gente realizando um monte de coisas e você acha que vai fazer tudo aquilo, que vai dar conta de tudo aquilo e vai pegando cada vez mais atividades e vai se sobrecarregando e não vai percebendo os seus próprios limites. E aí daqui a pouco não vai dar conta. Ou pode acontecer também o contrário, que é o que a gente vê, né, a questão das GESCONs, né? Como as pessoas não saem, porque aí como é que vai escrever com tanto perfeccionismo? O livro não fica, eu coloquei na caracterologia, o livro não vai ficar pronto nunca, porque ele nunca vai achar que o livro está bom o suficiente, nunca acha que o artigo está bom o suficiente. Então, para que o inversor, e também até para reciclagem, a gente conversou, também é muito importante para quem está, né, utilizando a Resexis, não a Invexis, é muito importante para a gente alcançar o completismo e eliminando o perfeccionismo. Senão a gente não vai completar nada. Né? Porque nunca vai achar que está bom o suficiente. Ampliando aqui na teoriologia, tu podes comentar um pouquinho mais sobre as teorias de vinculação parental? É um pouco o que a gente conversou ali já sobre as questões da infância, né? Como é a vinculação, como é que ocorre a criação na infância e de que forma isso vai influenciar depois as crenças no adulto. Então vamos lá, essa pergunta você já respondeu, mas vamos fazer de novo. Em Fatologia, página 28, 7ª linha. Poderia comentar sobre a escala multidimensional do perfeccionismo? Ah, tá, mas eu vou comentar então algo aí que eu não comentei ainda. Esses dois pesquisadores canadenses, então, são especialistas aí em perfeccionismo. Eles desenvolveram essa escala aí, se não me engano, no final da década de 90. E essa escala é um teste psicológico, então, né? E ela está disponível na internet, qualquer um pode ter acesso, e aí pode pesquisar, porque são, se não me engano, 45 itens, e esses 45 itens vão avaliar o que eu falei antes, o perfeccionismo automotivado, aquele que cobra de si, aquele que cobra do outro, e aquele que se acha cobrado, então, pela sociedade, né? Essa escala seria isso. E é uma escala utilizada já em diversos países. Agora, em Fatologia, página 28, 18ª linha. Poderia exemplificar os ideais de santidade? Ah, sim. Boa pergunta. Os ideais de santidade, né? Eu, principalmente, então vou dar o meu exemplo para ver se fica mais fácil. Eu fui criada na Igreja Católica, e aí você vê aqueles santos todos se martirizando, né? E aí quer dizer, então, você tem que fazer muito sacrifício para alcançar a perfeição, para alcançar a santidade, para alcançar a salvação, né? Como é que você vai ser salvo se não procurar, né, os ideais de santidade, o perfeccionismo? Então, isso influencia muito, 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 muito. Para você ir se desvinculando disso. Alguém quer comentar? Ele quer perguntar lá, pode falar. Rapidinho, a escala multidimensional do perfeccionismo, como que tem em inglês ou tem em português? Tem em português já, ela já foi. Ah, tá. É só procurar tem uma no versão Google. portuguesa já. Okay. Vários países já utilizam. Olha, eu não. Sim, não, eu não tenho certeza se ela já foi validada no Brasil. Mas a versão que eu utilizei, que eu li durante o verbete, foi a versão que já foi validada em Portugal. Então, quem quiser, pelo menos pode ler, porque, na verdade, para fazer um teste desse, o ideal é fazer com um psicólogo, né? Mas quem quiser conhecer, pode ler, então, essa versão portuguesa, então. Imagina. Não, tudo bem, vamos lá. Agora uma pergunta de Marilândia, no Espírito Santo. Atributologia, página 27. Poderia discorrer mais sobre antidiscernimento quanto à holomaturescência do detalhismo evolutivo? Então, falta discernimento com relação ao detalhismo, né? A gente tem que, aqui na Conscienciologia, a gente fala muito sobre o detalhismo, sobre a técnica da exaustividade. Eu coloco até lá no antagonismo que
O detalhismo sadio, evolutivo, ele é o contrário do perfeccionismo. Então, quando a gente fala em eliminar o perfeccionismo, a gente não está defendendo que a pessoa, então, agora vire desleixada, indisciplinada. Não é isso. Mas ela vai ter que aprender o detalhismo com a liolomaturescência, a gente fala, né? Com discernimento. A gente poderia fazer aquela velha pergunta: qual é o limite entre o detalhismo que passa a ser um excessivo e passa a ser o perfeccionismo? Eu acho, a mim e Michele, que tem uma diferença crucial nisso aí. É que o perfeccionista, ele não é detalhista. Ele está tão assombrado pela perfeição que ele não vê detalhes. Isso. Na verdade, ele vê um plano reto. Ele vê uma coisa chanfrada na frente dele, mas ele é incapaz de pensar em detalhes, por exemplo, da precaução, da segurança de alguma coisa. Ele acaba preso dentro da própria armadilha. É uma retícula onde ele mesmo se aprisiona. Então, uma pessoa que vive assombrada por algo, por exemplo, o desconfiado sempre tem medo de ser passado para trás. Então, ele não pode ser atento, muito menos prudente. O perfeccionista não é detalhista. Ele é doente, então ele vê da realidade a questão que vai favorecer a imagem. O detalhista é completamente diferente, ele não está nem aí para isso, o julgamento das pessoas, nem nada. Ele quer calçar um trabalho, fazer o trabalho bem feito. Então, a busca de excelência é algo muito sadio, principalmente se for em favor dos outros. Agora, o detalhista, o perfeccionista, ele é egóico. Ele está preocupado com a imagem, com o resultado final para ele ter elogios, reconhecimento, agradecimentos. Então, não é uma coisa voltada para fora. O detalhista, ele procura justamente calçar a realidade para que todos sejam beneficiados. Então, ele consegue ter inspiração para lembrar de uma porta que ficou aberta, uma condição que ficou ali que pode criar um problema para o outro. O perfeccionista, ele fica totalmente amordaçado dentro do medo de que tenha escapado algo ao controle dele. Então, ele não tem espaço consciencial para ter uma inspiração de achar uma situação que vai favorecer alguém, que vai um ambiente, por exemplo, ele cuidar para que seja a pessoa mais bem atendida. Essa condição nunca vai favorecer. Então, é uma caricatura do detalhismo. O perfeccionismo é a caricatura. Ela não alcança o nível do detalhista, que é determinado, dedicado, pensa nos demais, pensa nos detalhes. Né? Por isso que eu quis marcar bastante isso, tanto no antagonismologia, como na antônimologia, ali ao item 6, com sim detalhista. Então, a gente colocou como antônimo mesmo do perfeccionista, para marcar bem isso. Então, esse aqui também você já comentou, ela quer saber... poderia comentar sobre a escolha do provérbio em proverbiologia. Essa escolha do provérbio espanhol, né? É isso que eu já comentei. Não sei se ela viu a tradução. Então, viver com medo é como viver pela metade, né? Ali também eu coloco, acho que na coloquiologia, o medo é mau companheiro, né? Pense o seguinte: se você está com medo, está mal acompanhado. Tem que pensar isso, né? Viver com medo é como viver pela metade. Você daí daqui a pouco deixa de aproveitar, você não aceita convites porque você não acha que é bom o suficiente, você vai começar a se sabotar, né? Não vive completamente. Agora, em Fatologia, página 28, final da 5ª linha. Poderia comentar as autocobranças levando ao estresse crônico e outras patologias? Ah, sim. É o que a gente falou um pouco, por exemplo, o workaholic, né? A pessoa que trabalha muitas horas por dia. Eu também já tive alguns problemas assim de ultrapassar os meus limites. Como eu gosto muito de ler e de escrever, né? Às vezes eu fico muito centrada nos trabalhos da faculdade, e aí o que aconteceu? É enxaqueca, é o que eu coloco logo em seguida ali, o problema da reticulação da cervical. É um problema que eu tenho, mas que já existem muitas pesquisas associando a pessoas perfeccionistas. Por quê? A pessoa perfeccionista, assim como ela tem o holopensene muito rígido, de fazer tudo daquele jeito dela, essa rigidez também passa para o corpo. Né? Então, por exemplo, essa curvatura que a gente tem aqui na cervical, né, tem uma curvatura, ela chega a ficar reta. Então, daqui a pouco a pessoa está com hernia de disco. Ou cada um vai estourar no seu ponto fraco, né? É um problema no estômago, uma úlcera. Agora, em Parafatologia, página 29, 6ª linha, de baixo para cima. Gostaria que comentasse o travão paragenético prejudicando o alcance da desperticidade. Ah, sim.
Essa questão de ter colocado ali o travão, me veio isso quando eu estava assistindo algum dos verbetes do professor Alexandre Nonato. Isso. Professor Alexandre Nonato, que escreve muito sobre isso. E eu me toquei de que, enquanto... Eu gosto muito de estudar a desperticidade, né? Não sei se eu vou conseguir alcançar ainda nessa vida, mas pelo menos eu já estou estudando, né? Já estou tentando chegar lá. E eu vejo assim, com perfeccionismo é impossível a gente alcançar a desperticidade. Então, ele é um travão. Ele tem, se você não vai conseguir eliminar completamente ele, porque como a professora Malu falou, é um universo de coisas que estão envolvidas aqui. Você vai ter que ir identificando e vai trabalhando cada uma delas, né? Porque senão realmente é um travão. Agora, em Sindromologia, página 30, segunda linha. Poderia explanar sobre a relação do perfeccionismo com a síndrome do impostor? Ah, sim, é o que eu falei um pouquinho ali, comentei para o nosso colega ali em cima. É aquela pessoa que tem capacidade, de repente, de assumir alguma condição, né? Mas ela entra em autossabotagem, com medo de que ela assume aquela posição ali, estou usando como exemplo, né? E ocorre algum fracasso, algum insucesso, então ela já se sabota. Ela já prefere nem, né? Vai que eu vou assumir um cargo. E ela já tem competência para assumir aquilo, ela já tem habilidades para assumir aquele cargo, ela já tem tudo que ela precisa, né? Então, por isso o impostor, né? Ele está se escondendo ali, ele não está mostrando quem realmente é, não está assumindo quem realmente é. Isso também pode acontecer no voluntariado, né? E aí está deixando de aprender com a oportunidade, né? Agora, em Sinergismologia, página 29, primeira linha. Poderia explicar o sinergismo patológico dos autoesforços estéreis? Sim. Estéreo, né? A gente também fala muito em infrutífero, em algumas partes do verbete, porque é aquilo que realmente não vai dar frutos, né? Porque no sentido de que você vai atrás da perfeição, você não vai alcançar ela aqui nessa vida. Então, é um autoesforço estéreo. Será que eu respondi? Acho que sim. Agora aqui é só um cumprimento. Parabéns pelo verbete, eu já fui assim, é desse jeito mesmo. Obrigada. Vamos adiante então, Vamos adiante. Né? Agora as perguntas agora são de Madrid, uma mulher de Madrid. A verbetógrafa, em Fatologia, página 28, nona linha. Poderia falar da dificuldade de lidar com os imprevistos, denotando falta de flexibilidade, e a seguir as cobranças exageradas a si mesma e ou demais consins. Isso, as cobranças a si mesma ou demais consins é um pouco isso que eu falei, uma das classificações que se utiliza, né? Que o perfeccionista pode ser aquele que cobra muito de si somente, ou pode ser aquele que cobra também demais dos outros. Ou pode ser as duas coisas junto, né? E aí ali ela falou anterior a dificuldade de lidar com os imprevistos, né? O que antes a professora Malu tinha falado um pouco. O perfeccionista é muito controlador. Eu coloquei ali na estrangeirismologia o control freak, né? O medo de perder o controle. Então ele vai lá e ele planeja tudo de determinada maneira. É o colega que estava contigo. Os palitinhos vão ter que ser assim, assim, assado. E aí, se sair alguma coisinha ali do lugar, desestabiliza completamente ele, né? Só que tem que aprender que as coisas acontecem realmente dessa maneira, né? E às vezes é justamente com o imprevisto que tu aprende, é por ali que a gente evolui, né? Então tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a ter uma postura um pouco mais flexível. Em Fatologia, página 28, 12ª linha de baixo para cima. Poderia detalhar a compreensão dos fatos, iniciando a libertação da consciência? Com certeza. É o seguinte, quando a pessoa já se dá conta que ela pega e diz, eu sou perfeccionista, que ela já admite isso, que é o que eu falei, eu acho que já é meio caminho andado. Então, acho que a partir dali já começa a libertação desse traço. Principalmente quando ela se predispõe, que ela pega e diz assim, eu quero eliminar esses traços, eu vou estudar isso aqui, né? E vou procurar apoio, se for preciso, a consciência-terapia. Se não tem a consciência-terapia na cidade, né, a gente conversou, algum tipo de psicólogo. Isso começa a libertar a consciência desse processo. Agora, tem casos que a pessoa não enxerga que ela é perfeccionista?
Tem. Eu peguei vários enquanto estava fazendo verbete. Aí, nesse caso... A pessoa pegava... Aí que você vê o mecanismo de defesa é tão grande que a pessoa pega o verbete e já tem... no mesmo momento já tem a ideia de me dizer, né, olha, muito legal, mas que legal, né? Vai ser legal, como eu falei, legal para os outros, mas eu já não tenho mais isso. Né? Quer dizer, já faz questão de dizer que eu não sou assim, né? Eu nem perguntei para ela se ela era. Então, tem pessoas que ainda não se dão conta. E tem aquilo que a gente falou, como a sociedade incentiva muito, tem aqueles, inclusive, que acham que é uma coisa muito positiva, né? Que colocam assim como se fosse... Vão para uma entrevista de emprego, faz até questão de dizer, né? Eu sou perfeccionista, porque aí, quem sabe, o entrevistador vai achar, nossa, é uma pessoa muito detalhista, então, né? E não é. É que nesse caso ela está longe dessa compreensão, iniciando a libertação, porque se nem ela admite ainda, né? Isso. Pode falar. Na entrevista de emprego, né? Qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Isso aí. É uma manipulação também, né? Eu só queria fazer um comentário. A gente, é um assunto, eu acho que a Malu foi de uma felicidade. Ela te propôs escrever um livro. Na verdade, é mais do que um, né? Porque tem vários aspectos. Eu acho que uma questão interessante, até o próprio conceito de perfeição, né, é algo bastante complicado, porque ele é uma coisa completa. O que a gente pode imaginar no nosso estágio evolutivo que atenda a essa expectativa? É uma presunção. Eu acho que a gente pode partir desse princípio. Isso aí. O que eu acho mais interessante, em vez vamos dizer assim, do objeto final, é o estado em que o perfeccionista se aprisiona. Eu acho que essa que é a questão imobilizadora. Por isso que eu fiz aquelas duas perguntas. Às vezes ele não dá a contribuição dele, né? E quando o faz, vai fazer muito contrariado, achando que não está tão boa, e depois ele não consegue incorporar aquilo ao conhecimento, né? A tarefa que ele fez, ou seja, aquilo que faz todo mundo se sentir bem. Fez uma coisa que é legal, ajudei, entende? Eu acho que o modo... né, o modus operandi do perfeccionista, que eu acho que é talvez a grande questão, que talvez a gente tenha até mais chance de trabalhar, porque, de certa maneira, a gente meio que divide algumas das coisas que são colocadas aí, dependendo do momento e da situação. Né? É só um comentário, mas é que... E, mais uma vez, eu acho que é um tema assim, de uma riqueza... Isso. Mas isso aí, como você está falando do modus operandi, lembra que alguns perfeccionistas funcionam nesse modo mais da síndrome do impostor? Eles vão se sabotando, e alguns são, como a Jaqueline colocou, são extremamente competitivos. Então é difícil a gente colocar tudo num saco só, né? Tem que ir desmembrando isso aí, toda essa personalidade, para poder entender, né? Como cada um funciona. É mais de um livro? Quer falar, Mércia? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu gostaria que você comentasse na página 28, em Fatologia, no final da 6ª linha, a reticulação da cervical e as enxaquecas como possíveis efeitos colaterais do perfeccionismo. Isso, eu já falei um pouquinho, é a questão assim, quando a pessoa é muito exigente, chega um ponto que começa a prejudicar o soma. Isso já aconteceu comigo e eu venho trabalhando. Eu acho assim, para mim, quando o soma, eu observo muito o meu corpo, sabe? Eu acho que ele dá todos os recados que eu preciso, daquilo que eu preciso modificar, dos meus trafores, dos meus trafares. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita enxaqueca, né? Claro que algumas são relacionadas a outras questões, tá? Mas eu estou falando aqui aquilo que eu vejo que é dentro do verbete. E eu tenho a reticulação da cervical. A cervical ela tem que ter uma curvinha assim, ó. Né? E ela vai ficando reta. Claro, porque imagina, você coloca, como diz a Malu, a pressão do mundo nas costas, então você começa a ficar assim. E aí isso aqui vai ficando cada vez mais reto. Né? E aí, para cada um, é como eu disse, cada um vai estourar num lugar aí. Então, tudo bem? Em Parafatologia, página 28, 2ª linha. Poderia aprofundar a carência de inteligência evolutiva? Ah, sim, carência de inteligência evolutiva, né? Porque é impossível alcançar a perfeição. Então, acho que isso já responde, né? Se a perfeição é impossível de ser alcançada, que inteligência há em ficar buscando isso dessa forma, né?
Você poderia comentar assim, o perfeccionista e a manipulação, porque como você falou que ele é muito controlador, tanto a manipulação quanto o medo da manipulação. Qual é a relação que você faz entre isso aí? Consegue... Porque eu não sei se foi a Malu, foi você falou do controle. O perfeccionista tem que ter o controle. Tenta ter o controle. Então, naturalmente, ele, para ter esse controle, ele vai manipular todo um processo. Eu penso que ele deve manipular tudo para não perder aquele controle. Né? Então, se ele tenta manipular, ele deve também, não sei, ele ter medo dessa manipulação. Faz sentido isso? Faz sentido. Mas o problema é que nem sempre ele vai estar numa situação que ele vai conseguir manipular. É o exemplo que a Malu deu, que foi sensacional, né? Parapsiquismo, eu observei muitas pessoas com esse problema. Se você for muito perfeccionista, você não consegue desenvolver o seu parapsiquismo. Você vai ficar manipulando amparador? Aí não ampara. O que é isso? Não é verdade? Ele pode até tentar, mas aí que tá. Por isso que é evolução, né? Por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? Ressomado nesse momento, cada um no lugar que está. Porque para aprender, para evoluir, você vai ter que ver, não vai conseguir. Vão surgir adversidades, e daí sim que vão surgir adversidades para uma pessoa dessa. Porque é justamente aquele traço que ela tem que aprender a trabalhar, né? Não sei se eu te respondi. Opa. Obrigada, estava falhando, obrigada. Eu queria saber se você fez alguma relação entre criatividade e perfeccionismo. Porque entre pessoas que são muito criativas, a cada repetição, a cada mínima revisão, você tem um mundo novo e fica muito difícil de você escolher o que é melhor, porque afinal de contas são todas crias suas. Claro. E então, é quase viciante aquilo, né? Isso. Aquilo te causa um desejo de fazer novamente, né? Exato. A minha colega ali está rindo porque ela também é professora de técnica vocal. Então a gente sabe que, né, músicos, esses profissionais todos, eu falei um pouquinho no começo. Eles podem ser, são profissões em que o perfeccionismo é mais incentivado, ainda mais incentivado. Então tem que cuidar muito com isso, né? Porque senão, eu até coloco ali o Davi de Michelangelo, coloco na fotologia como exemplo de perfeição. É considerada a obra mais perfeita, o Davi de Michelangelo. Né? Então imagine os artistas naquele período do Renascimento, quanto tempo não ficavam se dedicando, né, a uma obra, a uma escultura. Claro. Isso é mais um tomo da sua obra. Isso. Por isso que eu particularmente, eu tentei superar isso, né? Eu acho que no meu caso, eu hoje, sou graduanda de psicologia, né? E quando trabalho ainda com técnica vocal, eu tento trabalhar com uma forma de trabalhar mais a questão da oratória, da comunicação, porque a questão artística, eu acho que, pelo menos para o meu caso, eu acho que eu já fiz isso muitas vezes, entendeu? Então, para mim, eu acho que no meu momento evolutivo já é o momento de partir para outra. Porque senão acontece isso mesmo que você falou. Quem é muito criativo, às vezes pode ficar permanecendo ali naquele ciclo. Perdido naquele ciclo. Ok, querida, obrigada. Eu ia até fazer uma pergunta que tinha muita proximidade com o que a colega perguntou. Quais os holopensenes, assim, que você acha que mais fortaleceram esse trafar, né, do perfeccionismo, além do holopensene artístico, né, do passado, que essa questão dos escultores, dos pintores terem essa procura, né, do perfeito, né? Isso depois eu acho que teve umas quebras, né, com o expressionismo, o cubismo, aí começou a quebrar um pouquinho, né, essa rigidez. Porque ali o Renascimento foi uma volta, eu até coloco aqui em algum momento uma volta à Antiguidade Clássica, né? Período de Era Vitoriana também, século XIX também, né? Uma imposição do perfeccionismo moral, então as aparências, né? Mas eu acho que o holopensene, Jaqueline, vamos aproveitar então, eu acho que, além do holopensene, então, dos artistas,
dos esportistas, né, essas pessoas que têm que competir muito. Como a gente está, então, na semana do Fórum de Seriaxologia, e aqui em Foz do Iguaçu a gente sabe que muitas pessoas, né, já identificaram que foram monarcas em retrovidas, e é o meu caso. Então, eu acho que a gente carrega aquela questão da monarquia de um período onde a gente tinha que podia estar ruindo tudo, caindo tudo, mas a gente tinha que manter aquela postura de que está tudo bem, de que está tudo certo. Então, eu acho que a gente traz muito isso, né? E aí, eu senti muito isso, assim, conforme eu fui tendo retrocognições e vi que ia ter que trabalhar muito isso. Então, eu acho que em alguns momentos eu coloco aqui, a pessoa também pode analisar, né? Se já está aqui dentro da Conscienciologia, já está estudando isso, analisar, será que não vem esses traços, não são provenientes de retrovidas? Eu acho que também você comentou o holopensene religioso, né? A religião também religioso, bem induz, lembrado. Né, essa questão da perfeição, né? Bem lembrado. Agora, em efeitologia, página 29, segunda linha. Poderia explicar os efeitos do autoassédio nos resultados aquém das autocompetências? Nossa. Como explicar esse processo a uma adolescente que se sente capaz de tocar a lua? Quer dizer, vamos à primeira pergunta primeiro, né? Os efeitos do autoassédio. Olha... Não, agora eu fiquei lá na lua. Não, eu vi aqui os efeitos do autoassédio. Estou brincando. Os efeitos do autoassédio nos resultados aquém das autocompetências. Aquém das autocompetências. Então, quer dizer, a sua competência, pela sua competência você poderia estar aqui, mas o seu resultado é abaixo. Por quê? Porque às vezes você se cobra tanto, é um pouco o que a Malu falou, você cobra tanto que daqui a pouco você pode até ser indisciplinado. Então, às vezes você vai escrever alguma coisa e realmente não vai sair tão bom quanto poderia, porque você começa a se exigir tanto, que aí daqui a pouco a sua cabeça então vira uma bagunça, né? Como é que fica a sua pensenidade? Aí você não vai realmente trabalhar dentro das suas competências. Mas agora a adolescente dela, como é que ela vai explicar isso? Ela quer saber como que lidar com uma adolescente que se sente a maior do universo. A maior não, tocar a lua. Eu acho que quem sabe, assim, olha, eu vou recomendar uma coisa, esse outro livro aqui, ó, O Complexo de Perfeição, não sei se o meu colega lá já viu, esse é mais um. Então, essa autora aqui, a Colette Dowling, o pessoal até aqui na Conscienciologia já utilizou bastante os livros dela, ela escreveu também O Complexo de Cinderela. E esse livro aqui, O Complexo de Perfeição, acho que para um adolescente ia ser muito interessante. É um livro que se encontra em sebo, por um preço bem acessível. E quem sabe, eu acho que um jeito de ir se libertando do perfeccionismo é entendendo como é que ele é. Então, talvez seja uma forma de ajudar, né? Agora tem uma outra pergunta também, você já comentou. Fatologia, página 28. Poderia falar sobre o antiperfeccionismo na Invexis? Isso. Vou responder de uma outra forma que o Felipe Copo me ajudou a colocar aí. O perfeccionismo ele não é um impeditivo para a Invexis. Agora, se você começar a se tornar perfeccionista demais, pode ser, ele é um mata-burro para a Invexis e pode ser que ele te leve até a um impeditivo da Invexis. Então, para você alcançar o completismo, para conseguir produzir suas GESCONs, para conseguir aproveitar bem, né, o seu voluntariado, tem que ir eliminando esses traços perfeccionistas. Agora, em Culturologia, página 31, penúltima linha. Poderia explicar a valorização do perfeccionismo moral na cultura da era vitoriana? Isso, é o que eu falei ali agora há pouco, né? Século XIX, era vitoriana, a Rainha Vitória, né? Então era uma época em que o perfeccionismo era exaltado, perfeccionismo moral, no sentido de como as pessoas se apresentavam, né? Então, se apresentavam de uma forma que a aparência, como se as aparências enganam, né, gente? Então, aparentemente era tudo muito perfeito, mas na realidade até eu estava lendo um artigo recentemente sobre isso, né? As aparências de que era tudo assim muito corretos, né? E muito ligados à moral da época, mas às vezes por trás daquilo tinham estupros, coisas seríssimas acontecendo, né? Eu li um artigo recentemente sobre isso. Agora mais perguntas de Madrid da mesma mulher. Opa. A verbetógrafa em Fatologia, página 28, nona linha de baixo para cima. Uhum.
poderia desenvolver os itens consecutivos, os incômodos gerados pelos erros, servindo de pistas para detectar a origem do processo, e a criação de modos construtivos de pensar. Tá. A criação de modos construtivos de pensar é aquilo que eu já falei um pouquinho. Você vai perceber como é que é a sua pensanidade. Você pode fazer essa técnica até durante um dia, assim, né? Avaliar o que você vai pensando. E aí perceber, cada vez que aparece um pensamento negativo, você escreve. Né? Qual foi o pensamento, o que você estava sentindo naquele momento, qual era a sua energia naquele momento. E aí, com isso, você vai começar a ter esse modus operandi de estar o tempo todo identificando os seus pensamentos. Porque no começo a gente não identifica, eles são tão automáticos que eles vêm e a gente vai atuando. Então faz esse exercício primeiro, para você começar a perceber quando esses pensamentos surgem. E quando eles surgirem, então, essa técnica que eu utilizo, da eliminação dos pensamentos derrotistas. Pega e se pergunta, por que aquele pensamento surgiu? Ele tem lógica? Né? O que ele quer dizer para você? Né, e rebate aquele pensamento. Depois ela pediu o anterior, né, os incômodos gerados pelos erros, servindo de pistas para a origem do processo. Os incômodos gerados pelos erros, servindo de pistas para detectar a origem do processo. Eu acho que é o seguinte, por exemplo, os erros que a gente comete com o perfeccionismo, eles vão tendo resultados. Por exemplo, no meu caso foi no soma. Então isso foi uma pista para que eu começasse a pesquisar e chegasse no perfeccionismo, né? Cada vez, por exemplo, que eu sentia que tinha um enxaqueca, era um incômodo gerado pelo meu erro, entende? Um incômodo gerado por essa maneira equivocada de me manifestar. Então, eles são pistas, né? Tem que começar a perceber isso. É bom anotar, anota tudo. Agora, ainda em Fatologia, página 28, terceira linha de baixo para cima. Como estar atento ao desenvolvimento da autoestima, evitando o medo do fracasso? Repete onde é que está isso, professor? Fatologia, página 28, terceira linha de baixo para cima. Ah, tá. Como estar atento ao desenvolvimento da autoestima, evitando o medo do fracasso? Ah, sim. Assim, daria um outro verbete aqui, né? Eu levaria muito tempo assim para eu explicar, mas assim, a base para sair também do perfeccionismo é o desenvolvimento da autoestima, porque como a professora Malo falou, o perfeccionista, ele é muito preocupado com as aparências, com aquilo com que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Quer dizer, ele está muito no loco externo, né? Ele tem que desenvolver o loco interno. Ele tem que começar a agir de acordo com aquilo que ele realmente é. Por isso que eu coloco lá, ó, a frase enfática, né? Perfeccionismo é uma escravidão ilógica, embasada em valores autodestrutivos. É indispensável desnudar-se, libertar-se do peso desse escudo e encarar a vida de modo mais positivo e autêntico. Então, o perfeccionismo, ele é um escudo. Na verdade, o que acontece é que a pessoa tem medo. Ela tem medo do que os outros vão pensar, ela tem medo do fracasso. Na verdade, é um grande medo de ser rejeitada. Ela tenta ser cada vez melhor para conseguir aprovação. Então, quer dizer, por isso que eu fiz questão até de usar a palavra desnudar-se ali, que às vezes é uma palavra que chama a atenção, né? Para se despir disso tudo, dessas aparências que a pessoa vai colocando, que na verdade são um escudo que ela carrega. Então, tem que procurar desenvolver autoestima. Eu acho que essa questão que eu estou respondendo para ela, daria para ampliar muito, né? Então, é bom ela dar uma olhada também na remissiologia, que tem verbetes muito bons ali que podem auxiliar. Agora, em Paradoxologia, página 30, última linha. Qual relação do paradoxo da disciplina trazer liberdade com o tema do verbete? Como é que é a disciplina trazendo liberdade, né? Ela quer que você relacione o paradoxo da disciplina trazendo liberdade com o tema do perfeccionismo. Sim. Então, eu vou dar um exemplo, então, né? Por exemplo, teve uma época que eu já comentei aqui, eu focava tanto, era tão focada nas questões dos trabalhos escritos que eu estava produzindo, que eu deixava de lado outras coisas. Aí daqui a pouco a minha casa estava, vou dar um exemplo bem simples, a minha casa estava uma bagunça. Só que o soma, a gente necessita comer, necessita tomar banho, né? Então, quando você vai criando uma disciplina, você acaba tendo mais liberdade, inclusive a disciplina pensênica.
Você tem uma disciplina pensênica, você vai ter mais liberdade para conseguir perceber o amparo extrafísico, entendeu? Aí o desenvolvimento do parapsiquismo. Se você está muito indisciplinado, não há liberdade para conseguir conectar com isso. Né? Então, eu acho que física e extrafisicamente, a disciplina trazendo liberdade. Quer perguntar? Pode falar. É que a gente fica fazendo umas anotações e como o tema é muito complexo, não tem como fugir disso, né? E eventualmente algumas colocações, as minhas principalmente, né? Elas sem querer particularizam certas situações ou certos encaminhamentos. Então a Ângela fez uma anotação aqui que eu queria compartilhar com vocês, é que a gente podia imaginar que, mais do que a relação com as outras pessoas, né, o perfeccionismo, ele protege o indivíduo da relação dele com o resto do mundo. Né? E uma outra questão, você falou aí, numa hora você falou uma coisa, me pareceu a busca da aprovação que a criança faz. Isso é um processo de maturidade, de amadurecimento normal e sadio. Então, isso tem que ser também, ou seja, as coisas têm que ser relativizadas de acordo com o que a gente está olhando. Você não pode dizer que a criança que busca aprovação, ela está sendo perfeccionista, né? Isso está fora da questão. Mas e com relação a essa última questão, sobre a questão, essa ideia de pais e filhos, se falou muito em elogio, mas tem um outro componente que talvez seja tão importante quanto. É a questão do exemplo e da própria forma de ser. Porque existem situações, algumas até bem documentadas, de filhos de casais que são expoentes. Né? O cara é um prêmio Nobel, o outro é uma personalidade. E aquela criança já nasce, se não tomar cuidado, com uma desvantagem tremenda. Até porque às vezes recebe uma alimentação de fora daquele grupo, mas que trabalha, às vezes, sem os pais perceberem. E essa pessoinha começa a se colocar numa situação de estar a menos, porque tem como referência imediata personalidades que estão nesse momento, nessa vida, num desenvolvimento bastante grande, vamos dizer assim. Tá? É isso só. Não, eu acho que tem lógica o que você falou, só que quando a gente fala ali de busca por aprovação, de qualquer coisa que esteja aqui no verbete, é no sentido daquilo que fica excessivo, né? Que fica exacerbado. Tudo que está aqui é nesse sentido. Então, até o professor a mim perguntou, quando é que a gente vai perceber o limite, né, entre o detalhismo e o perfeccionismo? Esses limites aí cada um vai ter que observar, né? Mas com certeza. Não é dizer que a busca por aprovação generalizar, como você disse, né? Colocar tudo... Também não disse que só chamei a atenção para a gente tomar cuidado, nós todos. Isso, com certeza. Posso fazer uma contribuição? Eu já fui bem perfeccionista, ainda tenho muito para melhorar, mas o que me ajudou a perceber a diferença, né, diminuir o perfeccionismo e aumentar o detalhismo, foi o trabalho de fichamento no holociclo, de livros, jornais, revistas. A gente começa a entender melhor o que é o detalhismo e aí vai equilibrando. É uma boa dica, né? Acho que, em geral, os trabalhos intelectuais ajudam, né, bastante. Então, vamos lá. Agora, em Maniologia, página 30, final da segunda linha. Poderia desenvolver a mania de hipervalorizar negativamente a situação ansiogênica e desvalorizar a capacidade de autoenfrentamento. Qual relação da ansiedade e do estresse com o perfeccionismo? Nossa, é enorme, né? Porque ele está sempre, é aquela pessoa que está sempre, o ansioso, ele está sempre vivendo no futuro, né? Por isso que eu disse que eu acho que o perfeccionismo, apesar dele poder ter relação com depressão, ele tem uma relação maior com a ansiedade. Porque aquela pessoa que está... O depressivo geralmente vive no passado, né? E o perfeccionista, e o ansioso vive muito no futuro. Deixa eu ler de novo a mania dela. Hipervalorizar negativamente a situação ansiogênica quer dizer assim, aquela situação que causa ansiedade para ele hipervaloriza aquilo, ele dá uma dimensão enorme para aquilo, muito maior do que tem, e acaba desvalorizando a capacidade que ele tem de enfrentar. Então vamos lá, agora em Citaciologia, página 27, terceira linha de baixo para cima. Peço comentar a citação.
O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros, a larga experiência vital decantada por milênios, gota a gota. Ah, sim. Eu acho que esse aqui foi a citação que eu mais gostei, né? Quer dizer, o tesouro dos erros, né? A aprendizagem que a gente tem com os erros, a experiência que a gente vai adquirindo, e para nós aqui que acreditamos então na seriexualidade, né? A experiência que a gente vai adquirindo com os erros, isso é um tesouro. A gente não pode achar que os erros, na verdade, são motivo de fracasso. Aconteceu um erro, aprende com ele, tenta não cometer mais e segue em frente, né? Então, professora Michele, em Antagonismologia, página 30, final da penúltima linha. O antagonismo baixa autoestima do perfeccionista, autoestima do narcisista. O narcisista, buscando a perfeição, no sentido de se sentir melhor que o outro, ou ter algo melhor do que o outro, e com isso gerando o sentimento de superioridade que o narcisista tem. No caso de o narcisista não conseguir ter ou ser melhor, também não teria baixa autoestima? Seria ainda assim um antagonismo? Lembrando um item da fatologia do verbete narcisismo. A criança vulnerável encoberta em todo narcisista. Tá, eu vou explicar então por que está esse antagonismo aqui. Baixa estima do perfeccionista, autoestima do narcisista. Na verdade, os dois possuem baixa autoestima. Tá? Só que o que acontece, o antagonismo deles está na forma de manifestação. O perfeccionista tem uma forma de se manifestar mais negativa. Ele sempre vai colocar, eu não sou bom o suficiente, ele não vai aceitar elogio. Né? A pessoa diz, você foi excelente, ele vai achar, ela está dizendo isso só para me agradar. Ele tem uma forma de se manifestar mais negativa, de não se achar suficiente, de não se achar bom o bastante. Já o narcisista, ele acha que ele é o melhor, né? Mas no fundo, ele age dessa maneira para compensar a baixa autoestima que ele também tem. Então, os dois têm, só que a forma de manifestação deles é diferente. Ok? Bom, se alguém tiver mais perguntas, pode falar aí. Eu moro na Alemanha tem 10 anos e lá é tudo perfeitinho, né? Cada detalhe, o acabamento das coisas físicas e questão de segurança também, eles são muito perfeccionistas. E quando eu chego no Brasil, eu fico meio que perfeccionista. Eu fico reclamando demais das coisas interiormente. E você poderia comentar o fato do brasileiro não é muito desleixado com as coisas, talvez? Olha, pode até ser, mas é o que eu coloquei ali no começo. Quando a gente está falando em eliminar os traços perfeccionistas, a gente não está defendendo aqui que a pessoa se torne uma pessoa desleixada, descomprometida, né? Não, ela vai ter que ser uma pessoa cautelosa, ponderada, detalhista, né? Acho que é isso. Queria só, desculpa, um comentário. Talvez não seja... talvez, não exatamente perfeccionista, mas detalhista. Eu acho que essa diferença ela é muito importante. Alguns países são, socialmente, né, os mecanismos sociais são extremamente detalhados, os procedimentos são extremamente detalhistas e funcionam muito bem, mas eu não entendo isso como perfeição, não, como uma coisa... Uma colocação, será que não seria uma condição de entender melhor os conceitos, o que é uma coisa e o que é outra? Acho que seria por aí também, né? Uma coisa. Alguma coisa. Várias técnicas que, pelo que eu entendi, de superação do perfeccionismo. Eu queria saber se você tem alguma recomendação para o autodiagnóstico do perfeccionismo, para a pessoa identificar se é perfeccionista. Então, uma ideia eu acho que primeiro assim, são as heterocríticas, porque geralmente o perfeccionista ele vai ter alguém que vai comentar isso com ele. Sabe, acho muito difícil um perfeccionista que não receba heterocrítica, né? Também se a pessoa desconfia, eu já comentei ali, ela pode pesquisar essa escala multidimensional de perfeccionismo, pode fazer esse teste, é uma maneira de se conhecer melhor. E eu acho que, no meu caso, além da questão das heterocríticas,
É a própria, é bem como a Marta estava aqui me dizendo, a pressão que a gente tem de cobrar, de se cobrar para fazer as coisas tão corretas é tão grande que acho difícil que a pessoa também em algum momento não perceba, né? Porque começa a trazer prejuízos. Não sei se eu te respondi, o que você acha? Está sempre embutido, né, Michele? Não é confortável você ficar eternamente buscando uma forma, uma finalização e nunca estar satisfeito. Eu acho também que o perfeccionista ele tem que se dar conta de que viver dessa forma só gera infelicidade. Eu coloquei aqui em algum momento. Só gera infelicidade. Sabe? Você está o tempo todo numa situação de defesa, e isso não te traz coisas positivas, sabe? Tem que a partir do momento que a pessoa se conscientiza de que essa postura então só gera infelicidade, é o momento dela procurar se modificar, né? Agora, professora Michele, poderia comentar qual foi a melhor estratégia utilizada por você que auxiliou na assunção e superação do perfeccionismo? Está perguntando, é uma conterrânea sua de Florianópolis. Opa! Vou falar o nome que acho que todo mundo conhece, é a Nina Rosa. Opa, um beijão para a Nina Rosa, me ajudou um monte, incentivou para que eu escrevesse. Nina Rosa, eu acho que é dar a cara a tapa. Como o professor Valdo fala, mete os peitos. Acho que é um pouco disso, encarar. E para mim, como eu comentei no começo, quem não ouviu, eu participei de um Consim Cobaia em fevereiro, né? E eu me expus ali, eu me coloquei assim para o amparo. E a Marta daqui também participou, a professora Malo também estava lá. E eu tentei fazer isso que eu coloquei aqui, que eu recomendei, né? Desnudar, tirar os escudos, que é para que justamente eles percebessem tanto os meus trafores como os meus trafares e pudessem me auxiliar. Então, eu acho que também, assim, uma coisa que ajuda muito é meter a cara, acreditar, confiar no amparo, confiar nos seus próprios trafores, mas pedir auxílio. Peça auxílio. Sabe? Não queira resolver as coisas sozinho, porque a gente não evolui sozinho. Perfeccionista tem que aprender, ele tem dificuldade de delegar, como o colega falou ali, tem dificuldade quando vai centrar uma atividade, então peça auxílio. Pessoal, a gente queria divulgar aqui a Escola de Parapsiquismo, ela vai acontecer agora a 4ª turma e vai ter início em janeiro de 2015. Ela é composta de é uma atividade anual. Ela é composta de 3 módulos que vão acontecer em janeiro, julho e janeiro de 2016. E entre esses módulos, esses 3 módulos são presenciais, têm a duração de 5 dias, são feitos aqui no CAEC. E entre esses módulos tem uma série de atividades, são chamadas atividades intermódulos, que o aluno pode fazer onde ele estiver, na cidade onde ele estiver. Ela é uma escola porque ela tem uma aprendizagem progressiva. Então, se começa com competências parapsíquicas básicas até chegar nas mais complexas. E tem uma metodologia que é considerada inovadora, que é baseada no ensino de competências. Foi uma adaptação do conceito de competências da educação convencional para as competências parapsíquicas. Então, quem tiver interesse, é só procurar aí a recepção do CAEC, o telefone está aqui, é 45 3525 2652. Então, mais perguntas? Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Está tudo perfeito, né? Segunda pilar. Então, nós agradecemos aqui a professora Michele pelo seu verbete. Foi muito boa, assim, bastante elucidativa, né, a tertúlia. Agradecemos os teletertulianos, as perguntas aqui, a participação dos tertulianos. Aí convidamos a professora Michele a fazer mais. Você já tem alguns já engatinhados, né? Medo, coragem. Medo, coragem. Próximo. Já está agendado? Ainda não está agendado, mas é o próximo. Então tá bom. E muito obrigado a todos. Nós passamos então para os nossos avisos. Divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mércia, concurso Opção pelo Autodesassédio, e a Ana, concurso Holotecologia, a primeira semana da Holotecologia. E antes nós teremos os Amigos da Enciclopédia.
Boa tarde a todos. Estou aqui para falar sobre o programa Amigos da Enciclopédia. O objetivo principal deste programa é viabilizar financeiramente a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. E parte desse recurso é destinado para a aquisição de dicionários, livros e periódicos. O aluno que fizer adesão do programa, ele poderá acessar o Holoserver, o site de pesquisas da Conscienciologia. Poderá também realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Se você tem como meta a autodesperticidade, ou se ainda não pensou nesta possibilidade factível ainda nesta vida, venha participar do curso Opção pelo Autodesassédio. Alguns tópicos que serão abordados neste curso: as convicções equivocadas sobre as realidades, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal, as posturas pessoais autodesassediadoras. O curso acontecerá na sede da CIP, no Polo Discernimento, nos dias 4 e 5 de outubro, com a professora Adriana Lopes. Maiores informações vocês poderão obter pelo telefone 45 2102 1421 ou na sede da CIP a partir das 15 horas. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria falar sobre a primeira semana da holotecologia. Eu gostaria de convidá-los para a primeira semana da holotecologia em Foz do Iguaçu, Paraná. De 24 a 26 de outubro será o curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Dentre as conferências destacamos Zéfiro e a Paraelencologia, Holoteca, Repositório da Cultura Parapsíquica, Bibliografia Internacional da Conscienciologia, Astronomia, Ciência Retrocognitiva. De 27 a 31 de 10, 5 oficinas com os temas de trabalho na holoteca, como doações, taxologia e arqueologia, entre outros. 1 a 2 de 11 de 2014, o curso da qualificação de holotecários. A tema abordado como acervo de livros e de livros raros, taxologia, como se faz, acervo digital, expografia, arquivologia, transição da holoteca para o megacentro cultural. Os valores serão de R$100 cada, com direito a ganhar o Homo sapiens reurbanizados, o Homo sapiens pacíficos. O objetivo desse evento é o da sensibilização conscienciológica, no sentido de ampliar o conhecimento dos intermissivistas da CCCI quanto à importância do megacentro cultural. Holoteca, porta aberta de acesso aos intermissivistas de vários lugares do mundo. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Seriexometria, especialidade Holobiografologia, com o verbetógrafo Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.